Pessoal, vamos fazer o seguinte, antes de passar para o item 2, eu vou fazer mais um exemplo, tá? Utilizando o método da conclusão falsa. Porque com certeza só com o item 1, né, não vai ficar muito bem entendido. Então vamos aqui para o quadro, coloquei já uma questão, um exemplo, que nós vamos resolver utilizando o método da conclusão falsa. Então nesse exemplo aqui, ó, tá? Então isso aqui não faz parte da questão do material, tá? Escrito. É um exemplo que eu bolei agora da minha cabeça. Olha, vamos lá. Eu quero verificar se esse argumento aqui, ele é válido ou não. Esse argumento, ó, tem uma premissa, segunda premissa e tem a conclusão. Eu quero verificar se o argumento é válido ou inválido. Vou usar que método? O primeiro não é o caso, o segundo, aí tem 3 letras, a tabela verdade daria 8 linhas, né? É muito trabalhoso. É bom que seja no máximo 2 linhas, aliás, no máximo 2 letras, para dar um total de 4 linhas, tá? Então até 2 letras eu indico a tabela verdade. Passou de 2 letras, tá? Não é o caso. O terceiro método também não dá para aplicar, porque o terceiro método eu aplico quando as premissas têm uma proposição simples ou uma conjunção, não é o caso. Então vou usar o quarto método da conclusão falsa. Então pelo quarto método eu inicio a questão pela conclusão, fazendo a conclusão ser falsa. Então vamos lá. Vamos considerar que a conclusão é falsa. Ao fazer isso, tá? Eu vou achar o valor do A e do C. Por quê? Olha, para ser falso só tem uma maneira. Ambos os termos sendo falso. O A tem que ser falso e o C tem que ser falso. Então daqui eu descubro 2 valores lógicos, né? Que o A é falso e que o C é falso. Esses resultados eu vou jogar nas premissas. Então vamos lá, onde tem A aqui, ó, vou colocar A é F de falso. E onde tiver C, também eu vou colocar F de falso. Pronto. Vamos começar aqui pela premissa 2, tá? Mas antes, né, eu vou considerar as premissas verdadeiras. Por que eu vou considerar as premissas verdadeiras? Porque eu quero saber se existe, se é possível, melhor dizendo, se é possível as premissas serem V e a conclusão ser F. Se é possível essa situação. Vamos lá. Então, a segunda premissa, para que ela seja verdadeira, é necessário o quê? É necessário que o B seja V, obrigatoriamente. V ou F dá V. Então, acabei de achar o valor lógico do B aqui, ó. O B, ele é V. Esse resultado, você vai jogar lá na primeira premissa. Vamos jogar aqui, ó. Se o B ele é V, o não B vai ser o quê? Vai ser F. Aí vamos verificar aqui se dá V. Olha, F implica F dá V. Ou seja, acabei de provar que é possível fazer as premissas V e a conclusão falsa. Ou seja, existe uma linha da tabela verdade, em que as premissas são V, tá? Em que as premissas são V e a conclusão é F. Aqui seria a conclusão, tá? Então, como existe essa linha em que as premissas são V e a conclusão é F, logo o argumento ele é inválido, porque só é válido se não for possível existir essa linha, tá? Então, o argumento é inválido, tá bom? Então, no item 1, o argumento foi válido e nesse exemplo, o argumento foi inválido, usando o método da conclusão falsa. É interessante também eu ensinar vocês, vou ensinar outro método para resolver o item 1, tá? Não é querendo exagerar, não. É porque esse método é chamado de método de dominó. Eu posso utilizar, vou utilizar em outras questões. Então é interessante a gente conhecer a partir de agora. Olha, no item 1, voltando ao item 1 da aula anterior. No item 1, nós tínhamos várias premissas, né? As premissas que eu tinha colocado aqui, ó, vamos até voltar. Tá aqui, ó.
né? As premissas são essa aqui, ó. A implica B, B implica C e não A implica D. E a conclusão não C implica D. Vou copiar novamente essas premissas aqui do lado, tá certo? Então vamos lá. A implica B, depois B implica C e depois não A implica D. E a conclusão é não C implica D. Olha, então vou usar agora o chamado método do dominó. Não está na página 12 não, tá? Tá no livro de raciocínio lógico que eu escrevi com o professor Sérgio, tá certo? Esse método, ele tá lá, método do dominó. O método do dominó, tá? É um método simples, não tem nada de complicado não. Você vai ver aqui, parece realmente que eu vou juntar peças formando um dominó. Como é que se resolve por esse método? Olha, a ideia é o seguinte, é pegar as condicionais das premissas e formar uma sequência de peças, como fosse um dominó. Quais são as premissas aqui? Tá aqui. Olha, para usar o método dominó, é necessário que as premissas sejam condicionais, tá bom? Professor, se eu tiver uma disjunção, se eu tiver uma disjunção aqui na primeira premissa, por exemplo, fosse aqui A ou B, pessoal, uma disjunção você pode transformar em condicional. É só usar o método, né, usar a regra de equivalência. É a terceira regrinha de equivalência da condicional. Dá para transformar o ou no implica. Então, se vier um ou aqui, não tem problema. É só aplicar a regrinha de equivalência do implica para o ou, tá ok? Aliás, do ou para o implica. Então, repetindo, o método dominó, só vou usar quando as premissas forem condicionais. No livro que eu escrevi com o Sérgio, eu faço várias situações desse tipo. Eu coloco premissa com ou, eu coloco premissa sendo bicondicional, tá? E analiso todas as situações através do método dominó. É um método bem interessante e simples. Mas aqui eu vou me restringir somente a essa questão aqui, tá bom? É o bastante para nós aqui. A implica B e B implica C e não A implica D. São as três condicionais. Para usar o método dominó, é interessante colocar aqui do lado a forma equivalente, usando aquela regra do troca e nega, tá? Vamos lá, aplicando a regra do troca e nega. Vou trocar o A e B de posição e negar ambos os termos. Então fica não B implica não A. Lembram? Bem simples, né? Não B implica não A. Aqui, B implica C, troca de lugar e nega. Fica não C implica não B. E a terceira? Fica não D implica A. Troca de posição e nega ambos os termos. Só as premissas, tá, pessoal? A conclusão não precisa não. Agora eu vou formar um dominó com as condicionais das premissas. Por exemplo, você pega qualquer premissa aí, escolher uma. Eu vou escolher a primeira, tá? Poderia ter escolhido a segunda, a terceira. Vou escolher aqui, A implica B. Pessoal, o que está aqui do lado, tá? Não é outra condicional, não. Você não pode usar essa condicional e essa aqui não. Porque as duas são iguais. As duas são é a mesma coisa, são equivalentes. Então, ou usa essa aqui, ou usa essa aqui. Uma das duas. Então, eu vou usar aqui a primeira, A implica B. Ao usar essa primeira, você já pode riscar isso aqui. Então, vou usar aqui, ó, A implica B. Vou colocar aqui, ó, A implica B. Coloca aqui no meio. A implica B. Agora, vamos passar o seguinte. Eu quero formar um dominó. Pessoal, no dominó, vamos lembrar aqui do dominó. Se eu tenho, por exemplo, a peça aqui, ó, a peça 1 e a peça aqui, né, a parte do lado aqui, 2, né, a face 1 aqui, ó, e aqui 2. Aqui do lado, desse lado aqui, do lado direito, essa peça aqui tem que começar aqui com o número. Tem que começar pelo 2, não é isso? Para poder fazer uma sequência de dominó. Tá? E aqui pode ser qualquer número. Aqui pode ser, por exemplo, o 0, né? O branco aqui. Pronto. Então, veja que essa peça aqui, ó, essa facezinha aqui, esse número, tem que combinar com esse número aqui, para poder juntar, né? Juntar e fazer a sequência de dominó. A mesma coisa vai ser aqui na condicional. Para eu colocar uma peça aqui do lado direito,
tem que começar com B. Né? Tem que começar com B porque aqui termina com B. Se eu quiser colocar alguma peça aqui do lado, aqui à esquerda, a peça aqui tem que terminar por A, para poder combinar com esse A aqui. Então, vamos verificar isso, ó. Aqui, essa segunda premissa aqui, eu posso colocar? Posso, ó. B implica C, eu vou usar esse ou eu vou usar esse? Olha, dá para usar isso aqui. B implica C, então vou usar isso aqui, como eu vou usar esse, eu vou cancelar esse. E como é que eu vou usar o B implica C? Você vai colocar aqui do lado, ó. Por que eu estou colocando aqui do lado direito? Porque tem que combinar, ó, B com B. E, ó, só faltou agora uma premissa a ser utilizada. Já usei a primeira e a segunda. Essa premissa aqui, ó, não A implica D. Dá para encaixar aqui à esquerda do A ou à direita do C? Não dá. Porque para encaixar uma aqui, ó, à esquerda, tem que terminar em A. E aqui não termina em A, termina em D. Para eu encaixar essa peça aqui, essa peça que tem aqui à direita tem que começar com C. E aqui não começa com C. Como não dá para usar isso aqui, eu faço o quê? Eu tento usar a equivalente. Não D implica A. Por isso que eu coloco aqui à direita a forma equivalente. Porque se não for possível usar isso aqui, eu uso a forma equivalente. Não D implica A, dá para usar? Dá. Eu vou colocar ela onde? Aqui, ó. Então, vou riscar essa aqui, que eu não vou usar, e vou usar a forma equivalente. Não D implica A, ó. Coloca aqui. É coisinha de criança, tá? Ó, o A combina com A, tá bom? Pronto, formei o dominó com as premissas, tá? Agora, qual o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, é juntar, tá bom? O que for letra igual, você não precisa repetir, ó. Aqui tem dois A juntos, né? Aqui tem dois Bs, não precisa repetir duas letras iguais. Então, vou escrever assim, ó. Não D implica A. E o A implica quem? O A implica B, tá vendo? Ó, não precisa colocar os dois Bs. E o B implica quem? O B implica C. Pronto. Aí formou essa sequência aqui, ó. Pronto. É essa sequência que eu estava querendo formar. Tá bom? Agora o seguinte, pessoal. Sempre quando você achar a primeira sequência, você vai fazer também a sequência equivalente a essa. Qual a sequência equivalente a essa? É aplicando a regra do troca e nega. Aqui termina com C, então a outra sequência vai iniciar por C. Troca de posição. Né? Aqui é o último, vai passar a ser primeiro. Negando, né? Não C. Aqui, ó, é o B, vou negar, vai ficar não B. Aqui tem A, vou negar, vai ficar não A. E aqui que é o primeiro, o não D é o primeiro, né? Vai ser o último agora, só que negando. A negação de D é D, tá bom? Então eu comecei aqui do final pro começo e fui negando. Pronto, acabou aqui, né? Assim, acabou as duas sequências. Sempre você vai ter que encontrar essas duas sequências aqui, tá bom? Agora, para saber se o argumento é válido, olha como é simples. É só verificar se a conclusão... Quem é a conclusão, pessoal? A conclusão está aqui, ó. A conclusão é essa. É só verificar se essa conclusão está dentro de uma dessas duas sequências aqui. Vamos verificar se está dentro? Vamos lá. Olha, para verificar se está dentro é o seguinte. O importante, ó, o não C implica D, tá? Então, o não C tem que vir primeiro e o D depois. Falo depois, não necessariamente imediatamente depois, não. Pode ser depois, tá? Depois de uma letra, depois de duas letras, tá? O importante é que o não C venha à esquerda e o D venha à direita. Vamos verificar se existe aqui, ó. Aqui tem algum não C? Não C, não C. Não tem não C. Como não tem um não C, eu não vou examinar essa sequência. Vamos passar para outra sequência. Aqui tem não C? Tem. Pronto, aqui tem não C. Depois do não C, vem o D, que eu falo depois, não precisa ser imediatamente depois, não. Vamos lá. Depois do não C, vem um D. Deixa eu ver se vem um D. Opa, vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem um D. Vem um D. Então, não C implica D. Logo, o argumento é válido. Certo? Então, se essa sequência aqui, essa condicional, aliás, se essa condicional tiver em uma dessas duas sequências, o argumento é válido. Vou dar mais um exemplo aqui. Se fosse não C implica não D. Se fosse, corrigindo aqui, se fosse não C implica não D. Será que, se a conclusão fosse essa,
Se a conclusão fosse essa. Não C implica não D. O argumento seria válido? Vamos verificar aqui, ó. Então, começa com não C. Então, vou procurar não C aqui na primeira sequência, não tem. Aí eu passo para a segunda sequência. Tem não C? Tem, tá aqui não C. Depois do não C, veio o não D? Vamos ver se veio o não D. Não aparece o não D, aparece o D, tá? Então, como não aparece, né, essa peça aqui, ó, o não D, logo, essa conclusão aqui vai gerar um argumento inválido. Inválido, ok? Então, se a conclusão não tiver dentro de uma dessas duas sequências, o argumento é inválido. Só isso. Se tiver, é válido. Se não tiver, é inválido. Eu vou dar agora um intervalo e vou voltar essa questão do dominó mais adiante numa questão posterior que resolve rapidamente sabendo disso. Tá bom?